Olá, meu nome é Camila e eu sou psicóloga aqui da NAMU. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que está em pauta em todos os lugares, que é um tema um pouco difícil de se conversar, que é o Setembro Amarelo. Acredito que você já deve ter visto por aí as campanhas na televisão, na internet, nas redes sociais, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é esse Setembro Amarelo? Por que temos esta campanha? Né? O meu desejo aqui, conversando com você sobre isso, é para trazer informações, para que você saiba sobre a campanha, para que você saiba sobre o suicídio, sobre a prevenção, mas principalmente para trazer aqui para você palavras de esperança. Você sabe qual que é a história do Setembro Amarelo? Na verdade, ela vem lá dos Estados Unidos. No dia 10 de setembro de 1994, um rapaz, um adolescente de 17 anos, o Mike, ele se suicidou dentro do seu carro, um Ford Mustang 68 de cor amarela. Ele tinha passado ali um tempo restaurando esse carro e ele pintou o carro de cor amarela. Os pais ficaram muito tristes, muito chateados, e no dia do velório, os pais, com os amigos ali, adolescentes do filho, eles fizeram uma cesta com alguns papéis, alguns cartões e um lacinho amarelo. E nesses cartões tinham ali escrito algumas frases do tipo: se você precisa de ajuda, peça. Né? E isso foi ali algo que trouxe esperança para muitos outros jovens, para muitos outros adolescentes. E foi essa iniciativa que fez, então, com que nós iniciássemos ali a campanha do Setembro Amarelo. Né? Aqui no Brasil, essa campanha iniciou em 2014. E desde então, nós vemos aqui no Brasil, fazendo todo mês de setembro, essa campanha para que a gente possa conhecer os sinais, para que a gente possa trabalhar a prevenção, para que a gente possa conversar com os nossos adolescentes, os nossos jovens, e trazer ali informações para que eles possam buscar ajuda e, então, não entrarem, né, nesse momento aí de desespero, para tentar se libertar da sua dor. Bom, o que eu posso dizer para vocês também é que aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis ali de crise, elas precisam buscar ajuda e entender que viver vai sempre ser a melhor escolha. Só para você ter uma ideia, de acordo com a última pesquisa da Organização Mundial da Saúde, são registrados mais ou menos 700 mil suicídios no mundo, tá? Sem contar casos que ficam ali meio subnotificados, porque a gente não tem certeza se foi ou se não foi. Mas se a gente juntar tudo, dá aproximadamente 1 milhão de casos de suicídio em todo o mundo. Só aqui no Brasil, os registros se aproximam de aproximadamente 14 mil casos por ano. Só no Brasil. Sabe o que isso significa? Em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia, aqui no Brasil. E a situação fica mais difícil se você parar para pensar que, fazendo as contas ali, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, alguém está tentando ou pensando em se suicidar. E esses números, eles infelizmente estão crescendo ali entre os nossos adolescentes e os nossos jovens. O número de vidas perdidas dessa forma cada ano ultrapassa o número de homicídios de pessoas que morreram em guerras. E cada suicídio gera impacto na vida de outras 6 pessoas. Então, a gente precisa cuidar dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. A gente precisa estar atento ao que acontece ao nosso redor, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Como eu falei, né, no início, tem muito tabu ainda sobre o suicídio, tem muitas informações, muitos mitos, muita desinformação. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns mitos, né, para a gente desmistificar isso, para a gente tirar esse estigma e para a gente ter uma ideia aí do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que se fala por aí é: não pode falar de suicídio, porque senão vai incentivar as pessoas a se suicidarem.
né? E isso não é uma verdade. Quando a gente abre o diálogo, quando a gente consegue conversar sobre isso, a gente tem a possibilidade de salvar vidas, né? Conversar sobre o assunto pode trazer alívio para aquela angústia, para aquela tensão, para aquela tristeza, e ajuda também a você ter conhecimentos para identificar aquelas pessoas que eventualmente possam estar ali apresentando alguns sinais. Um outro mito é de que o suicídio é uma decisão individual, já que a pessoa tem pleno direito ali, né, a exercer o seu livre-arbítrio. Só que, na verdade, os suicidas, eles estão passando por uma doença mental, na grande maioria das vezes. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. E esses transtornos alteram consideravelmente, de forma radical, a percepção que a pessoa tem da realidade. E isso interfere no seu livre-arbítrio. Então, o tratamento eficaz das doenças mentais é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após ali o tratamento dos transtornos mentais, o desejo de se matar desaparece. Um outro mito que a gente tem aí é que se a gente não falar de suicídio, então isso vai sumir, vai desaparecer. Não é verdade. Muitas pessoas que cometem o suicídio, eles deram sinais ou falaram sobre isso antes. Então é crucial levar todas as ameaças a sério. A gente vai falar sobre isso também daqui um pouquinho. Um outro mito aí que a gente traz é que quando uma pessoa pensa em suicidar, ela terá o risco de suicídio para o resto da vida. Então, se eu pensei uma vez, então, para o resto da minha vida, eu vou ter ali um risco de me suicidar. E, na verdade, o risco de suicídio ele pode ser tratado. Se você procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, você pode tratar esse problema e aí você não vai estar mais em risco. Um outro mito é de que apenas pessoas com transtornos mentais é que vão cometer suicídio. E isso é uma inverdade, porque eu posso ter uma vida normal, posso estar bem, de repente acontece algo de grande impacto na minha vida e eu posso, então, ali acabar pensando em tirar a minha própria vida para eu poder me libertar desse sofrimento que apareceu. Um outro mito é de que a pessoa que quer se suicidar, ela é uma pessoa egoísta, ela fez uma escolha egoísta, ela não pensou em mais ninguém. E isso não é verdade. A pessoa que pretende tirar a própria vida, ela tem ali como resultado um sofrimento mental insuportável, né? E a maioria dessas pessoas, elas pensam que não tem outra saída, né? Ou eu tiro a minha própria vida, ou miraculosamente, né, magicamente, o meu problema precisa desaparecer. Então, a gente precisa apoiar sem julgar essas pessoas, né? Um outro mito que é muito comum é de que, mas a pessoa está tão feliz, ela é bem-sucedida. Nossa, ela não pode ter pensado em suicídio. Como assim? A vida dela está tão boa, está tão bacana, né? E isso não é uma verdade. Não é porque a pessoa está sorridente. Quando a gente fala em depressão, por exemplo, não significa que a pessoa está sempre, né, com um semblante triste, cabisbaixo, e ela não sorri, não. A pessoa, mesmo com depressão, ela tem momentos ali de alegria, né, de felicidade. Então, é falso pensar que essas pessoas não vão ter ali uma intenção, não vão ter ali, de repente, a necessidade de tirar a própria vida. Elas escondem o seu sofrimento atrás dos sorrisos, né? Um outro mito é de que se a pessoa ela já estava deprimida, se ela já se sentia ali muito triste, né, sem esperança nenhuma, e ela pensava em se suicidar, em um momento seguinte ela passa ali a se sentir bem, né, normalmente significa que o problema já passou. E isso também não é verdade. Né? Se alguém que pensava em se suicidar e, de repente, parece ali tranquilo, aliviado, né? Não significa que o problema dela já passou. É como eu te falei, a depressão não significa só tristeza. Não, mesmo uma pessoa deprimida, ela tem ali alguns momentos mais leves na vida dela. Então, se ela decidiu se suicidar, ela até pode se sentir melhor em um ou outro determinado momento, né? Mas ela ainda assim pode tomar a decisão de se matar, tá?
Um outro mito que a gente tem aí é que falar sobre suicídio com uma pessoa em risco pode deixá-la ainda mais deprimida. Não, gente, conversar com empatia, ouvir atentamente essa pessoa, se colocar à disposição dela, pode aliviar o sofrimento dela. Isso pode ajudar essa pessoa que está em crise. E isso pode ser um alívio para ela. E, de repente, você consegue entrar ali naquela conversa, naquele diálogo, e mostrar para ela que existem outros caminhos, né? Indicar para ela procurar um tratamento. Então, isso também não é verdade, né? E uma outra inverdade que falam aí é de que a pessoa que tenta suicídio, ela não quer ajuda. Não é verdade. Como eu citei um pouquinho antes, a pessoa que pretende se suicidar, que quer se suicidar, ela quer se libertar de uma dor muito grande, né? E se você se propõe a ajudá-la, se você mostra para ela que há outros caminhos, que existe tratamento, então ela pode querer mudar de ideia. Então não tem isso de que quem tenta suicídio não quer ajuda. A pessoa está pedindo por ajuda, né? Um outro mito, aí, uma outra inverdade, é de que o suicídio é uma solução para os problemas, né? Então, o suicídio não resolve problema nenhum, né? Ele simplesmente termina a vida e impede a oportunidade da pessoa se recuperar e superar aquele momento que ela está vivendo. E, por fim, ali, uma outra questão, né, que se fala e que não é verdade, não é o ideal, é de que a mídia não pode falar sobre o suicídio. Porque se falar sobre o suicídio, aí, então, muita gente vai querer se suicidar. E não é verdade. A mídia, ela tem obrigação social de tratar de assuntos importantes. Esse é um assunto de saúde pública. Só que, é lógico, ela precisa abordar o tema de maneira adequada, né? Não dá para ficar dizendo quais são os modos, né? Quais são as possibilidades que a pessoa tem de se suicidar, ou de mostrar cenas, enfim. Coisas nesse sentido não são necessárias, mas ela precisa informar, ela precisa dizer ali quais são os sinais, como as pessoas podem ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Então, a mídia ela tem sim um papel muito importante na prevenção do suicídio. E por que eu trouxe essas informações aqui para você? Porque falar de suicídio é muito complexo, né? Requer de nós compaixão, requer de nós compreensão, requer de nós apoio, né? Requer de nós o não julgamento. A gente precisa acabar com o estigma em torno do suicídio, né? A gente precisa promover uma cultura de abertura, a gente precisa mostrar para as pessoas que existem caminhos, que existem pessoas que estão aí disponíveis para ajudar. As pessoas precisam sentir, né, vontade de buscar ajuda quando necessário. Então, por isso, é preciso falar, sim, sobre o suicídio, tá? E aí, agora eu quero dizer para vocês, né, dar algumas informações do porquê, então, a pessoa pensa em se suicidar, né? Eu dei alguns spoilers ali, né, no início da minha fala. Então, o que acontece? Esse pensamento de se suicidar, ele é, na verdade, um comportamento resultado de vários fatores. Fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores genéticos, fatores culturais, fatores socioambientais, fatores econômicos. Então, assim, são vários fatores que acumulam ali na história daquele indivíduo e ali, então, ele acaba tendo aquela necessidade de interromper aquele problema, né? Não tem uma única causa, né? Não foi dizer, porque perdeu o emprego, porque o filho morreu, porque estou com uma doença incurável. Não existe uma única causa. São vários fatores que levam, então, a pessoa a partir para esta única solução que ela pensa que existe, né? Quando a pessoa ela pensa em tirar a própria vida, na verdade, ela está sentindo uma dor incontrolável, né? Uma dor intolerável, é uma turbulência emocional muito grande, é uma sensação angustiante, assim, de estar preso dentro de si, sabe? E de você não ver a luz no fim do túnel, você fala, já era, não tem jeito, não tem o que fazer,
né? E aí, essa questão angustiante faz com que a pessoa, então, encontre o suicídio como a sua única saída, né? Uma pesquisa realizada com alguns psicoterapeutas, né, com alguns psicólogos, traz a informação de que o desespero foi o principal estado emocional que faz a gente diferenciar ali as pessoas que se matam, né? Então, a palavra central ali, a emoção central é o desespero. A pessoa, quando ela pensa em se suicidar, ela está desesperada. É lógico que o desespero é ali, né, a emoção central. Mas existem outras sensações ali. Então, a percepção de que, por exemplo, a vida entrou em colapso, né, de que a pessoa está sendo excluída, está deixada para trás, né, de lado. Então, essa combinação ali de desespero, de desesperança, faz com que a pessoa queira buscar um alívio imediato, um alívio rápido. Ela quer, assim, sumir com aqueles pensamentos que ela tem, aqueles pensamentos de que nada vai dar certo, de que não tem solução. Ela quer acabar com isso. E ela entende, ela encontra que a maneira dela se libertar dessa dor emocional é o suicídio, né? Na crise suicida, o estado emocional ele é tão forte, tão intenso, que a parte cognitiva dele para de funcionar. Então, ele não consegue pensar em outras possibilidades, né? Nós temos aqui no nosso cérebro o sistema límbico, que é o sistema que comanda aqui as nossas emoções. Quando a gente está com essas emoções ali todas em polvorosa, né, todas ali misturadas, um mix ali de emoções, a parte do nosso cérebro que trabalha com resolução de problemas, com raciocínio, com o pensamento, ela fica desligada, né? Então, a pessoa, quando ela está neste momento, nessa crise suicida, ela não consegue pensar, ela só consegue tentar ali se libertar daquela dor que ela está sentindo. Então, na verdade, a questão aqui central não é a pessoa, não é a morte em si, né? É a pessoa querer ter a necessidade consciente de evitar a dor que ela está sentindo, tá? O que a gente pode encontrar de comum nas pessoas que se suicidam, né? Então, por exemplo, o que elas querem? Acabar com a dor, né, com aquela dor emocional. Elas querem acabar com aqueles pensamentos que vêm aqui e fazem com que tudo fique mais difícil. Ela quer que as necessidades delas psíquicas ali, né, que estão frustradas, acabem. Ela tem ali a desesperança, ela tem ali o desespero, né? O estado afetivo dela é ambivalente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero me libertar da dor, eu também não quero me matar, mas eu quero me libertar da dor. E o que eu faço? Ela fica nessa ambivalência. O que ela quer? Ela quer escapar, ela quer fugir daquilo que está trazendo sofrimento para ela, né? E ela entende que essa é uma forma dela comunicar aquilo que ela está sofrendo. E o padrão de enfrentamento dela é um padrão de enfrentamento existencial, de para que eu existo, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou sofrendo? Então, esses pontos, a hora que você vai analisar ali, né, aquela pessoa que está naquela crise, ou naquela pessoa que, infelizmente, chegou, né, ao final da vida ali, você vai analisar, você vai encontrar todos esses pontos em comum nessas pessoas, né? Porém, a gente precisa pensar que existem dois fatores de risco principais, que a gente tem que ficar atento. Um deles é tentativa prévia de suicídio. Então, esse é o fator isolado, assim, mais importante. Então, pacientes que já tentaram suicídio, eles têm de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Então, se você teve contato com alguém que já tentou suicídio, você precisa ficar atento, porque as chances dele tentar de novo são muito grandes. E o segundo ponto ali, o segundo principal fator de risco são, sim, os transtornos mentais. Quase todas as pessoas que se suicidaram ou tentaram se suicidar tinham algum transtorno mental. E, muitas vezes, ou não diagnosticado, ou foi tratado de forma equivocada, ou não foi tratado, né? Então, a gente tem ali essa questão aí dos transtornos mentais.
Os transtornos mentais mais comuns encontrados em pessoas que tentaram se suicidar ou realmente chegaram, né, ao fim ali de terminar com a sua vida são a depressão, o transtorno bipolar, a dependência química, alguns transtornos de personalidade e a esquizofrenia. Tá? Sendo ali, é lógico que a depressão é o transtorno mental mais encontrado nessas pessoas ali que estão numa crise, né, existencial, ali num pensamento de se suicidar. Tá? Ainda, dentro ali dos transtornos mentais, quais são outros fatores de risco? Então, perdas recentes, pouca resiliência, impulsos, né? Então, uma pessoa muito impulsiva ou uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito instável, né? Tem o humor ali muito instável. Uma hora tá bem, de repente já fica triste, aí de repente fica agressivo, então muda ali o seu humor, né, de forma muito rápida. Pessoas que de repente sofreram abuso físico ou abuso sexual na infância, pessoas que têm ali um sentimento muito forte de desesperança, de desamparo. Então, a combinação de algumas dessas situações pode, sim, ser letal. Né? Como eu disse antes, não é um único fator, não é porque eu perdi uma pessoa querida que eu vou já pensar em me matar. São vários fatores que vão culminar nesse pensamento, né, de querer acabar com a própria dor. E tem um outro ponto. Não é porque você foi diagnosticado, por exemplo, com um transtorno depressivo, ou com um transtorno, né, bipolar, ou com uma esquizofrenia, ou com um transtorno de personalidade, que você vai tentar o suicídio. Não, né? Longe disso. Na verdade, são doenças, são transtornos que podem favorecer. Mas, como eu disse, são vários fatores, o transtorno mental é um deles. Tá? Quais são ali, então, os sinais que a gente precisa observar numa pessoa que está em crise, numa pessoa que já passou pela mente dela ali querer acabar com a própria vida, né? O que a gente vai observar nessas pessoas? Então, uma das coisas é o isolamento. A pessoa se isola. Ela se distancia da família, dos amigos, daquele grupo, né, que ela saía ali para passear, para o lazer. Então, principalmente aquelas pessoas que eram muito ativas socialmente, que todo final de semana estava saindo para o barzinho com os amigos, ou para ir no cinema, né, com os amigos. Enfim, aquela pessoa que era muito ativa socialmente, de repente, não quero sair. Não, esse final de semana eu não vou. E aí o tempo vai passando e você percebe que a pessoa se isolou. Então, esse é um sinal que a gente precisa prestar atenção. Um outro sinal é a mudança marcante de hábitos, né? Então, se era uma pessoa que saía de manhã para fazer uma corrida, uma caminhada, né, ou ia para a academia, e ali ela ia trabalhar, e depois ela de noite ia para a faculdade e tal, e de repente ela mudou os hábitos dela. Então, ela não vai mais para a academia, ela vai trabalhar porque precisa ir trabalhar, mas aí de repente ela começa a faltar muito no trabalho, ela já desiste do curso da faculdade, então ela muda os hábitos dela. Então, esse também é um sinal que a gente precisa ficar atento. Outra questão que a gente tem que ficar atento são queixas de sintomas como angústia, falta de prazer, a minha vida não tem sentido, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Não tem sentido. Para que eu vou fazer essa faculdade? Né? Para que eu vou fazer academia? Então, a vida perde o sentido. Né? Nas falas dessas pessoas, a gente percebe essa falta de sentido. Ela perde também interesse naquelas atividades que ela gostava. Né? Então, tudo aquilo que ela gostava de fazer, desde, eu gosto de assistir séries. Né? Então, é uma pessoa que chegava lá, todo o momento que ela tinha disponível, ela sentava lá no sofá dela, com a pipoquinha, para assistir as séries, ou para assistir filmes. De repente, ela não está mais assistindo séries. O que será que aconteceu? Era algo que ela gostava tanto. Então, ela perde o prazer em fazer aquilo que ela gostava. Né? Um outro sinal é o descuido com a aparência.
Então, de repente, a gente tem ali, né, principalmente ali nas mulheres, que se cuidam, se maquiam, né, colocam roupas bacanas, vão trabalhar ali bem arrumadas, aí, de repente, vai sem maquiagem trabalhar. Aí é o cabelo que fica aparecendo lá, né? Os cabelinhos brancos, já não cuida mais do cabelo, já não faz mais uma escova, um penteado. Então, assim, é um descuido com a aparência. Vai com a roupa amassada, né? Os homens ali, vai com a camisa toda amassada, a camiseta que não lava, né? Tira a camiseta suja, larga lá no quarto. Aí depois, se precisa se vestir de novo, pega mesmo a camiseta suja ali. Então, assim, um descuido com a aparência também é um sinal. Um outro sinal é uma piora no desempenho, né? Então, se a gente está falando de adolescentes, por exemplo, tem uma piora no desempenho escolar. Então, de repente, era um aluno que tirava boas notas, né? Notas, de repente, ali na média, tirava boas notas. De repente, o rendimento escolar dele cai. Ele começa a tirar só nota vermelha, né, dorme na aula, não consegue prestar atenção, e ali o rendimento dele escolar cai. E para um jovem, para um adulto, no trabalho, o rendimento dele no trabalho cai. Né, ele já não consegue mais raciocinar ali e fazer o trabalho dele como ele fazia antes. Então, o rendimento dele ali no trabalho também cai. Um outro ponto é uma alteração no sono e no apetite. Né? Então, a pessoa, ou ela muda o horário dela de sono, né? Então troca o dia pela noite, aquela pessoa que vai dormir de madrugada, bem de madrugada, e aí fica dormindo o dia inteiro, ou ela tem muita dificuldade para dormir, acaba tendo uma insônia, passa ali dia e noite acordados. E o apetite, ou ela fica totalmente sem apetite, não consegue comer nada, ou o contrário, ela vai comer muito, né? Ela vai acabar, vamos dizer, descontando na comida aquele momento difícil que ela está passando. Então, se você percebe que a pessoa que, de repente, está ali morando com você ou seu amigo, mudou ali o sono, mudou o apetite, também é algo para você ficar atento, tá? Um outro ponto, hoje em dia, que a gente tem aí a questão das redes sociais, é que as pessoas que pensam em se suicidar, elas dão alguns indícios, e isso aparece nas redes sociais. Às vezes é um post que ela põe lá, uma foto, né? Algum conteúdo ali negativista, só mensagens tristes, mensagens de desespero, de que o que eu vou fazer da vida? Né? Então, mensagens assim para baixo mesmo. Isso já é ali uma dica para a gente. Né? Ou tem muitos ainda que participam, infelizmente a gente tem isso. Né? Grupos aí no Facebook, né? Às vezes no Instagram mesmo, grupos que falam sobre suicídio, que dão dicas de como se suicidar, que falam como fazer as coisas. E essas pessoas que estão em crise, elas acabam entrando e participando desses grupos. Então, isso também, se você percebe que a pessoa com quem você se relaciona, seja amigo, um familiar, está fazendo parte de algum desses grupos, fica muito atento, porque ali é uma escola. Né? Infelizmente, a gente tem essa situação ali. Assim como as redes sociais podem ajudar, trazendo mensagens de esperança, também tem esse aspecto negativo. Tá? Uma outra coisa que pessoas que pensam em se matar, elas fazem, é se colocar em situações de perigo, mas que não necessariamente vai matá-las. Né? O que seria isso? Então, é aquela pessoa que, né, dirige moto, ela vai sair que nem louca dirigindo a moto. Ela vai participar de atividades assim, de direção, né, de dirigir, vai fazer rachas. Né? Então, ela vai realmente se colocar em situações perigosas. Ela vai beber demais, vai beber descontroladamente, sem fim. Enquanto ela não cair, ela vai beber. Né? Uma outra questão ela vai se colocar em brigas. Né? Então, é aquela coisa que às vezes a gente vê nos filmes, né, que fica, bate, né, briga, incentiva a briga. Aí, se ele já está pensando nessa questão ali, ele vai lá e se mete na briga também. Às vezes a briga não é dele, mas ele vai lá brigar também. Então, esse é um outro sinal, né, que a gente pode perceber. Outro sinal que a pessoa passa para a gente é a ausência ou abandono de planos. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem, por natureza, os sonhos. Né? A gente quer conquistar nossa casa,
a gente quer conquistar o nosso carro, a gente pensa em viajar para conhecer outros lugares, às vezes a gente pensa em ter a nossa família. Então, ao longo da vida, a gente vai fazendo sonhos, já lá desde pequenininhos, né? Ah, porque eu quero a bicicleta, ou eu quero o videogame, né? Então, a gente faz sonhos. E uma pessoa que está em crise suicida, uma pessoa que pensa em se suicidar, ela não tem planos, ela não tem sonhos. Então, de repente, aquela pessoa que estava planejando, né, a viagem lá para a Índia, não sei o quê, que ela quer conhecer, de repente esse plano desaparece. Não tem mais plano. Ela abandona o plano dela. Não tem sonhos. Por quê? Ela está num momento de desesperança. Ela não tem esperança. Quando a gente não tem esperança, a gente vai sonhar para quê? A gente não consegue sonhar. Então, ali, ela abandona os planos dela, ela abandona os sonhos dela. Tá? Um outro ponto que pode ajudar a gente a perceber se a pessoa está numa crise é a forma como ela lida com fatores que são estressantes. Então, geralmente, ela lida de forma desinteressada, né? Ao quê? A que situações? A um acidente. De repente, ela se acidentou, ou algum familiar dela se acidentou, e ela, tá bom, vai ficar tudo bem. Né? Então, tem um desinteresse. Ela perdeu o emprego, ela dá de ombros. Perdi, fazer o quê? Perdi o emprego. Né? Então, ela não fica preocupada com aquelas situações. Ela se separou, ou os pais se separaram, né? No caso de um adolescente ali, houve ali uma questão financeira, né? De uma falência, e aí a pessoa que está nessa crise, ela demonstra zero interesse por isso. Nem para resolver, nem para tentar ser empático com quem é que está passando por aquele problema. Ela tem esse desinteresse. Uma outra questão ali também, que traz ali para a gente um sinal de que ela pode estar numa crise, né, pensando em suicídio, é despedidas. Geralmente, essas pessoas elas começam a falar de uma maneira como se ela já estivesse se despedindo. Né? Então, ela distribui os bens pessoais dela, ela começa a dar coisas ali que para ela tinha valor, ela começa a dar para outras pessoas, né? Ela começa a colocar a vida dela meio que em ordem. Aqueles que têm mais condições financeiras começam a preparar ali o testamento, né? Começa a devolver bens, se pegou alguma coisa emprestada, começa a devolver. Aí as falas dela são falas de despedida. Então, né? Não sei se a gente vai se ver de novo. Né? Então, são sinais, assim. Falei muitos sinais, eu sei que é muita coisa, né? Mas de repente a gente pode voltar a conversar sobre isso de novo, porque são muitos os sinais. Não significa que a pessoa ela vai apresentar todos os sinais. Esses são os sinais mais aparentes, mais visíveis que a gente percebe numa pessoa que está passando por um momento de crise, tá? E para terminar esse momento assim de sinais, eu vou dar exemplos aqui de algumas falas dessas pessoas, porque provavelmente alguma coisa você já pode ter ouvido por aí. Então, uma das falas é: eu gostaria de sumir, eu gostaria de desaparecer, né? Ou então, não quero mais viver, não aguento mais viver, não tenho mais esperança, né? Nada faz sentido, para quê, né? Eu sinto uma dor aqui, um nó aqui na garganta, uma coisa que não passa, né? Eu quero simplesmente sumir, né? Ou então ela fala assim, a gente está agora, né, em setembro, aqui já estamos perto do final do ano. Ela fala assim, não sei se no próximo Natal eu vou estar aqui com vocês, não, né? Ou então ela pode dizer, eu preferia estar morta, né? Eu preferia estar morto. Então, essas são algumas frases que as pessoas que estão ali passando por este momento de dor, né, uma dor insuportável, elas podem dizer. Tá? Quando você perceber alguns desses sinais, quando você ouvir algumas dessas falas, não pensa que agora está tudo perdido, já era. Né? Não, gente, porque dá para ajudar. É possível ajudar.
A pessoa que está em crise, né, que ela tem esses pensamentos, ela está vivendo ali um momento de que ela não pertence a nada, a lugar nenhum, né? Ela se isola, ela se sente sozinha, ela não tem perspectiva de nada, né? Então, mesmo você não sendo um profissional da saúde mental, mesmo você não sendo um psicólogo, um psiquiatra, ou um médico, ou um assistente social, você ainda assim pode ajudar. Você pode acolher essa pessoa, você pode ouvir essa pessoa, você pode não julgar o que ela está falando para você, tá? Uma conversa aberta, né? Uma conversa respeitosa, uma conversa empática e compreensiva, ela pode fazer a diferença. Tá? Empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, é a gente conseguir sentir aquilo que o outro está sentindo. Tá? Quando eu falo de uma conversa aberta, né, é deixar a pessoa falar. Deixa a pessoa falar tudo aquilo que ela tem para falar. E aí você toma cuidado com as suas expressões faciais, né, para não parecer que você está julgando aquilo que ela está dizendo. Nesse momento, quando você vai conversar com essa pessoa, o foco é a pessoa, não é você. Então, não fica dando explicações suas, fazendo comparações com a sua vida, falando algo sobre você mesma. Não, porque o foco é a pessoa que está falando. Tá? A gente chama isso de escuta ativa. O que é a escuta ativa? Olha só, pensa comigo, se já não aconteceu isso. Você está lá, né, brigando, discutindo, por exemplo, com o seu marido, ou com o seu namorado, né, e ele está falando alguma coisa para você, e você, na verdade, não está ouvindo o que ele está falando. Você já está aqui pensando no que é que você vai responder para ele. Né? Então, isso não é escutativa. A escutativa é você escutar o que a pessoa está falando. Simplesmente. Você vai parar e vai prestar atenção, olho no olho. Vai ouvir atentamente o que a pessoa está dizendo para você. Tá? Você não vai ficar buscando respostas, querendo esperar a pessoa terminar de falar para você dar a sua opinião. Não. Você vai escutar, tentando compreender o que o outro está te dizendo, a dor que ele está sentindo, o que é que ele está passando. Ok? É lógico que quando eu falo, né, tem que ter uma escutativa, não significa que você não pode falar. É lógico que você vai poder falar, né? Porém, você vai tomar cuidado com o que você vai falar. Você vai fazer perguntas abertas, né? Camila, mas o que é pergunta aberta? Perguntas abertas são aquelas em que a resposta não vai ser nem sim nem não, né? É você dar a possibilidade da pessoa elaborar uma resposta, sem que ela diga sim, não, né? Você pode, uma pergunta que é fechada. Você está bem? Ela vai dizer sim ou não, né? Então, não é uma pergunta bacana de se fazer, né? Uma pergunta que você pode fazer é como é que você está se sentindo? E aí você permite que a pessoa, então, elabore uma resposta para dizer como é que ela está se sentindo. Tá? Uma outra coisa que você pode mostrar para a pessoa, que você está prestando atenção no que ela está dizendo, é, de tempos em tempos, você resumir o que ela disse. Porque isso vai mostrar para ela que você prestou atenção no que ela estava dizendo. Então, ali durante aquela conversa, de tempos em tempos, você vai e repete aquilo que ela falou. Tá? E aí você também pode fazer algumas perguntas, se algo não ficou tão claro. Então, ela te fez uma resposta para aquela pergunta, mas ainda assim você não compreendeu muito bem. Você pode, então, perguntar, olha, essa parte aqui que você falou, eu não compreendi muito bem, você pode tentar me explicar de uma outra maneira? Então, quando você vai conversar com uma pessoa que está em crise, que está pensando em se matar, tenha isso em mente. Escuta ativa, faça perguntas abertas, preste atenção no que ela está te dizendo. Não fique procurando soluções, respostas para o que ela está te dizendo. Escute-a, tá? Ofereça apoio emocional. Fala para ela, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Pode me ligar, qualquer hora do dia, da noite, pode me ligar. Eu estou disponível aqui para te ajudar. Então, se coloque à disposição dela. Né? Olha, se você quiser conversar de novo outra hora, pode me procurar.
porque a pessoa vai perceber que você está ali para ela. Ela vai perceber, poxa, eu tenho alguém que quer me ouvir, eu tenho alguém que quer me ajudar, tá? Então, quando você for conversar com alguém, procura ali um cantinho mais tranquilo, né? Não vai no meio da festa lá, né, do casamento, e começar a conversar dessas coisas mais sérias. Não. Procura um ambiente mais tranquilo, em que vocês possam estar bem, que não vai ter interferências, que não vai ter ninguém te chamando para te tirar atenção. Procura ali um cantinho, um espaço reservado em que vocês possam realmente poder ter esse momento ali de conversa. Tá? Se a pessoa se sentir à vontade e ela começar a falar algumas coisas, cuidado com o que você vai falar para ela. Tem gente que fala assim, nossa, gente, tirar a vida é pecado, não pode se matar, né? Vai para o inferno, não pode. Ou então tem gente que faz assim, não acredito que você está pensando em se matar. Tenha santa paciência, né? Por causa disso. Então, assim, são frases que gente, não é bacana, né? Uma outra frase é, para que chorar? Você está chorando? Você sempre teve tudo do bom e do melhor. Nossa, seus pais te dão tudo. Para que você está sofrendo desse jeito? Não tem porquê. Então, não julgue. Não tenha preconceito. Não pense que a dor do outro é menor do que a sua, ou que a dor do outro não tem valor. Tá? Demonstre para a pessoa que você é alguém que ela pode confiar, que você é alguém que não vai desmerecer aquilo que ela está sentindo. Nunca faça comparações. Então, sabe, mas olha, isso que você está vivendo, eu vivi também. E olha, eu resolvi assim, eu fui procurar o fulano de tal. Gente, não, né? A dor do outro é a dor do outro, a sua dor é a sua dor. Né? A forma como você lida com a sua dor não é igual à forma que o outro lida com a dor dele. Lembra que eu falei? São vários fatores que culminam, né, na pessoa pensar ali em tirar a própria vida para acabar com o desespero dela. Você teve uma outra história de vida, você teve outras influências ambientais que fizeram com que você lidasse com a sua dor de uma maneira que não é tentar acabar com a própria vida. Já outra pessoa não, ela teve outras influências e para ela aquilo é muito mais difícil dela lidar. Então não faça comparações, nem da sua vida com a dela e nem de outras vidas com a dela. Tá? Não mude o assunto e nem fala. Gente, se tem uma coisa que a gente que é psicólogo fica assim, bravo, é quando você fala para um deprimido, né, para uma pessoa que tem transtorno de depressão, fala assim, vamos, se anima, sai de casa, você precisa fazer alguma coisa, vamos, sai desse sofá aí, sai dessa cama. Gente, não dá. A pessoa que está ali doente, ela não vai conseguir fazer isso. Né? Então não adianta você falar para uma pessoa que está ali numa crise suicida, falar, vamos, se anima, vai ficar tudo bem, isso vai passar. Não, gente. Não é a melhor maneira de você tentar trazer essa pessoa ali, né? Trazer um ânimo para essa pessoa. Não é a melhor maneira, tá? E também não ria, não faça piadinhas. Né? Deixa eu tentar deixar o clima aqui um pouquinho mais leve e vou soltar uma piadinha aqui. Não, gente, não faça, tá? E por fim, não tenha medo, não tenha vergonha de conversar abertamente com a pessoa ou com as pessoas sobre aquilo que ela está pensando. Se você precisar, pergunte diretamente para ela. Você está pensando em se matar? Seja direto. Não rodeie, não faça rodeios. Converse abertamente, não tenha medo. A sua pergunta não vai fazer ele se matar ou não, mas vai fazer com que ele possa conversar sobre isso. Tá? Então, procura ser empático, mostra compaixão, mostra que você realmente se importa de verdade pela pessoa e pelo sofrimento dela. Como eu falei um pouquinho antes, cuidado com o seu tom de voz, cuidado com a sua expressão facial e corporal, porque tudo isso fala, mesmo sem você colocar
uma palavra na sua boca. Então, cuidado, fique atento às suas expressões, né? Você pode, com algumas falas, transmitir para a pessoa o seguinte: olha, sabe, eu sei que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Que não tem o que fazer, mas eu quero que você saiba que a sua vida é muito importante para mim. A sua vida é muito importante para muitas pessoas. Aí eu quero saber, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, né? Dá mais uma chance para você. Você sabia que com tratamento adequado, você pode voltar a ter vontade de viver novamente? Ter esperança no futuro, voltar a planejar aquela sua viagem, viver com mais qualidade? Cuide de você, peça ajuda, não fica sozinho não. E eu estou sempre aqui para o que você precisar, né? Então, essa é uma maneira empática, né, uma maneira amorosa de mostrar para a pessoa que você realmente se importa com ela, que você quer ajudá-la, que você está disponível para ajudá-la, tá? Quando a gente pensa ali, quando a gente identificou alguns sinais na pessoa, né, quando a gente percebeu algumas falas dela e que há um risco potencial ali, né, da pessoa tentar o suicídio, você precisa prestar atenção em algumas outras coisas também. Uma delas é procurar não deixar a pessoa sozinha. Tá? Então, você identificou ali que a pessoa está passando por uma crise, teve pensamentos ali de acabar com a própria vida. Então, não deixe ela sozinha. Se está na sua casa, se mora com você, tira as chaves das portas para que ela não possa se trancar, para que ela não tenha como se trancar, ok? Não deixe ela perto de coisas que possam ser letais, né? Então, de repente, utensílios perfuro-cortantes, né? Medicações. Então, procura mexer ali na sua casa para tirar do alcance dela qualquer coisa que possa dar alguma ideia ali para ela, tá? Fique atento aos sinais, fique atento às ameaças, tá? O impulso do suicídio, né, do vou fazer, vai ser agora, ele é muito transitório. Ele pode tanto durar alguns minutos, né, como ele pode durar horas. Então, você precisa agir com rapidez. Tá? Como eu falei para vocês, como é uma questão emocional muito forte, a emoção ela leva a gente a agir no impulso, né? A gente não pensa. Então, se a pessoa passou lá pela cabeça dela, é agora, né? Então, é agora. E aí você precisa ficar ali, esperto para poder agir com rapidez ali para poder proteger a pessoa, tá? O que acontece? Você também, né, conversou ali com a pessoa, você ouviu tudo que ela disse, e aí você falou para ela, olha, tem tratamento. Se você quiser, eu vou com você no psiquiatra, eu ajudo você a procurar um psicólogo, a gente vai procurar, eu vou com você. Não tem problema, né? Então, coloque-se à disposição, né? Explica para a pessoa que, olha, esse negócio de que psicólogo e psiquiatra é só para louco, não é verdade. Gente, psicologia, psiquiatria, saúde mental, infelizmente, ainda é um tabu. Está melhorando, mas a gente precisa melhorar mais. Então, assim, psicologia, psiquiatria não é para louco, tá? É para pessoas que querem ter uma boa saúde mental. É para pessoas que querem conseguir lidar com as situações que passam na vida da melhor maneira possível. Então, coloque dessa maneira para essa pessoa. Fala assim, olha, eles vão poder te ajudar. Você vai tomar o remédio, você vai conversar com o psicólogo, vai entender o que está acontecendo com você. O psicólogo vai ajudar você a encontrar possibilidades, a encontrar soluções. Então, vamos lá. Eles são as melhores pessoas para ajudar você nesse momento. Tá? Agora, se você está em algum local, né, que não tem disponível ali com facilidade um psicólogo, um psiquiatra, mas tem um assistente social, ou tem um médico, né, um clínico geral, enfim, alguém que seja ali da área da saúde, pode encaminhar para essa pessoa, porque aí esse profissional vai conseguir ali, de repente, orientar os melhores caminhos, tá bom? Não deixa a pessoa sem ajuda. Vai e ajude-a.
ok? Nós temos no Brasil, pelo SUS, a gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, você também pode procurar o CAPS para poder pedir ajuda nesse sentido. Se você já fez uma tentativa de suicídio, né, você vai para os hospitais, eles vão te atender. Os hospitais gerais, eles costumam ter psicólogos de plantão ou mesmo psiquiatras, a grande maioria tem. Se não, você pode ir direto para um hospital psiquiátrico, ok? Então, assim, a pessoa ela não vai ficar desprotegida, ela não vai ficar sem atendimento. Existem formas, existem maneiras da gente ajudar, ok? A outra maneira, e ela é muito muito boa, ela é muito utilizada, é o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Ali você vai ter atendimento 24 horas por dia. E eles são ali pessoas voluntárias, mas são pessoas que sabem, que receberam treinamento e vão saber conversar com você. Então, se você está se sentindo desesperançoso, se você está sentindo que preciso acabar com essa dor, liga lá e conversa com eles. Ai, mas eu não vou conseguir falar, não consigo falar por telefone. Dá para você falar por e-mail e dá para você falar por chat. Então, assim, tem como buscar ajuda. Procura lá o CVV, tá? E se você está vendo que alguém fez a tentativa e que está ali numa situação, né, entre a vida e a morte, chama o SAMU, né, para que o SAMU possa prestar ali os primeiros socorros e encaminhar para o hospital para tratar a pessoa. Então, não fica ali tentando você resolver a situação. Não. Viu que a pessoa está mal, liga para o SAMU, que é o 192, e aí o SAMU vem, então, para prestar os primeiros socorros. Tá? Gente, eu falo demais, né? Mas estou acabando, já estou acabando. O que eu quero falar para você é o seguinte. Se tudo o que eu falei até agora, né, fez com que você reconhecesse que tem alguém que está sofrendo muito, ou se você percebeu, poxa vida, tudo isso que ela falou se encaixa direitinho comigo. Eu tô assim. Eu quero acabar com a minha vida. Ou então, nossa, eu já tentei tirar a minha vida. Eu quero te dizer uma coisa. Não deixa de pedir ajuda. Peça ajuda. Porque tem solução. Tem como sair dessa. Tem como você voltar a ter vontade de viver novamente. Ok? Não deixa de pedir ajuda. E agora eu vou falar para você, né? Se você, ao ouvir tudo que eu disse, lembrou de alguém ou percebeu, eu tenho um conhecido ali que está apresentando alguns desses sinais, né? Vai lá e se coloque à disposição. Não fica com medo, não fica com vergonha, não fica, eu vou dar uma de intrometida, né? Ou de intrometido. Não, vai lá, se coloque à disposição de ajudar. Você pode achar que não... eu acho que ele não vai nem me ouvir. Mas não, faça a tentativa. Se coloca ali à disposição. O suicídio, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Com qualquer pessoa. Pessoa pobre, pessoa rica, negro, branco, índio, brasileiro, americano, africano. Não importa. Qualquer um de nós está suscetível a passar por uma dor intensa e querer se libertar dessa dor. Então, gente, essa dor, né, esse desespero, ele não escolhe. Então, todos nós merecemos tratamento, merecemos apoio, merecemos respeito e merecemos solidariedade. Ok? Não vamos julgar, não vamos ter preconceito. Ok? Não vamos dizer que a pessoa que tentou suicídio, a pessoa que está pensando em suicídio, ela é uma pessoa frágil. Né? Eu não posso conversar com ela, porque se eu for conversar, eu acho que eu vou incentivar mais. Né? Eu acho que vou fazer ela pensar mais nisso. Não, gente, não pensa dessa forma. Tá? Quando a gente faz dessa forma, a gente acaba fazendo mais mal do que bem, porque a gente isola a pessoa.
E o ideal é você trazer essa pessoa para perto de você, é trazer a pessoa de volta para o convívio com os familiares e com os amigos. Uma boa conversa, ela traz esperança, ela faz ali a conexão, né? E de repente, dependendo do que você fala, do teor da sua conversa, ela pode despertar ali, né? Uma luzinha pequenininha ali de esperança, dela perceber que existem possibilidades. Pergunte como você pode ajudar, inclua a pessoa nas suas programações, convide ela, mesmo que ela diga 5 nãos. Não deixe de convidar. Ah, não vou convidar mais. Eu já convidei, faz 4 finais de semana que eu convidei para ela vir aqui na minha casa comer pizza. Ela disse não, não vou convidar mais. Não, gente, insiste, convide, porque de repente naquele dia que você não convidou, era o dia que ela ia aceitar. Então, traz ela para perto de você, inclua ela nas programações, faça com que ela perceba que ela tem um espaço para ela poder se expressar, né? Que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser reprimida. Então, resumindo essa parte da nossa conversa, eu quero dizer para vocês que a gente precisa estar disponível para conversar, para acolher a pessoa, para não julgar, para incentivar, para apoiar o tratamento, para buscar o tratamento, para que a pessoa, principalmente, ela perceba que ela não está sozinha. Ok? E, já caminhando aqui para o fim, eu quero falar com vocês 2 coisas. Uma delas é, se você é um parente, é um familiar, é um amigo, né, de alguém que se suicidou, você está de luto. E agora eu quero te dizer, eu sinto muito pela sua perda, né? E eu sei que este é um momento muito difícil. É um momento que ninguém gostaria de passar, né? E a gente precisa viver esse luto. A gente precisa viver essa perda, esse sofrimento, tá? E a dor de alguém que perdeu um ente querido, né, para o suicídio, ela é uma dor muito profunda, é uma dor muito devastadora, né? Traz ali sentimentos de culpa, né? Por que eu não vi antes? Por que eu não olhei? Por que eu não levei no médico? Por que eu não conversei? Então traz muito sentimento de culpa, traz sentimento de vergonha, né? Ai, o que os outros vão dizer? Que eu fui uma péssima mãe porque, né, não ajudei o meu filho. Traz ali também raiva, né? Você acaba até ficando com um pouco de raiva. Poxa, mas por que ele não veio atrás de mim? Não me falou que ele estava sofrendo? Não veio conversar comigo? E traz sentimentos de solidão, porque aí a pessoa sente que ela está vivendo tudo aquilo sozinha. E ela acaba também se afastando do convívio. Então, se você está passando por esse momento de luto, você também precisa conversar. Você também precisa falar sobre isso que está passando, né, no seu coração, na sua mente. Procura ajuda também, porque isso ajuda. Né? Falar é terapêutico. Conversar, poder colocar para fora aquilo que está trazendo sofrimento, ajuda. Né? Tem gente que acha que, mas eu vou falar sobre isso, né? Eu vou cutucar a ferida. Né, vou tirar lá a casquinha daquilo que estava quase cicatrizando, né? Mas não, gente. Conversar sobre isso pode ser libertador. Vocês não têm ideia do quanto poder falar, né? Eu estou me sentindo culpada, eu estou com raiva do meu filho, por que ele fez isso? Então, assim, é libertador. Porque aí você vai conseguindo ir encaixando as peças desse quebra-cabeça. Você vai conseguindo perceber como é que as coisas se construíram e você vai poder ali traçar um novo caminho. Tá? Outra coisa, não tenta, fala assim, não, já estou bem, agora já foi, vou seguir a minha vida. Né? Luto? Não estou sofrendo, não. Permita-se sentir a dor do luto, permita-se viver este momento. Né? Não toma decisões precipitadas, no impulso, né? Vou tirar tudo aqui do quarto do meu marido, porque não quero ver mais nada. Né? Um dia ali de velório, enterrou, quero limpar tudo aqui do quarto. Não, gente, não age na impulsividade. Né? Tenha paciência.
nós seres humanos, né, a nossa sociedade, nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Já desde pequenininhos, você, acho que em algum momento já ouviu, ou até já falou para os seus filhos ou para os seus sobrinhos, né? Ai, mas você está triste? Não pode ficar triste. Não. Ou então, né, aquela criança que ficou brava porque o amiguinho estragou o brinquedo, e a gente pega e fala assim: não, é feio sentir raiva. Não pode sentir raiva. Né? Então, a gente vem crescendo com essa maneira de que a gente não pode sentir as emoções, que é feio sentir as emoções. Mas as emoções, elas são biológicas. Todos nós vamos sentir emoções. Então, a gente precisa se permitir sentir as emoções. O que a gente tem que aprender é o que fazer com aquilo que eu estou sentindo. Mas a gente precisa sentir. Porque quando a gente não sente, a gente adoece. Né? Então, viva este momento. Aceite a sua dor. Né? Dê um tempo nas decisões. Não faça nada precipitado. Busque ajuda. Não tome remédios. Né? Tem muita gente que costuma tomar calmantes porque não consegue dormir e tal. Não, gente. Não se automedique. Não use álcool para esconder, né? Bebidas alcoólicas para poder esconder a sua dor. Também não use drogas. E não se compare com outras pessoas e nem se cobre para melhorar. Ai, mas faz 6 meses já que eu estou nessa dor. Tá 6 meses. Pode ficar 1 ano. Né? Cada um é cada um, tem gente, cada um lida com a sua dor de diferentes maneiras. Então não é porque o outro passou pelo período de luto dele em 3 meses que eu estou passando em 6 que eu estou errada. Não, é o meu momento, é a minha dor, é a forma como eu estou tentando lidar com ela. Ok? E se você é amigo, né, se você é um familiar de alguém que perdeu, né, uma pessoa para o suicídio, seja compreensivo, seja acolhedor, se coloque à disposição dessa pessoa, né? Não julgue, nem diga frases do tipo: ah, mas você tem os outros filhos. Né, gente? Isso não é coisa que se diga, né, para uma mãe que de repente acabou de perder um filho para o suicídio. Né? Ou então frases do tipo assim: ai, foi melhor, né? Assim ele não sofre mais. Então, ou então, né, foi Deus que quis, assim, né? Então a gente tem essa tendência de querer encontrar palavras para tentar ajudar, só que às vezes calar é a melhor ajuda. Porque se for para falar coisas que não vai ajudar, então é melhor não falar. Se colocar à disposição: olha, eu estou aqui, você quer um abraço? Posso te dar um abraço? Às vezes é a melhor ajuda que você vai ter. E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele não tem só ajuda para as pessoas que pensam em suicídio, mas ele também tem um grupo, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. E esse é um grupo que ajuda tanto esses familiares e amigos de pessoas que cometeram o suicídio, quanto as pessoas que tentaram o suicídio. Então, se você entrar lá no site do CVV, você vai encontrar lá, você entra em comunidades, e ali você vai encontrar um grupo para que você possa participar desse momento. É um grupo que vai ajudar você a lidar com esse momento. Tá? E, encerrando, então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que todos nós como sociedade, a gente tem possibilidade de ajudar. Todos nós. E não é só em setembro, não. Tá? As pessoas não se suicidam só em setembro. É o ano inteiro. É de janeiro a janeiro. São todos os dias. A gente tem o mês de setembro, que foi, né, uma data ali escolhida, mas você pode ajudar as pessoas o ano inteiro. Tá? As escolas, as empresas, as igrejas, né, as instituições, as ONGs, todo mundo pode fazer atividades para ajudar na prevenção. Então, é uma roda de conversa, é palestra, é assistir filme e discutir filmes, sabe? São ouvir músicas, é conversar sobre um artista que de repente cometeu suicídio e abrir ali uma discussão, é distribuir panfleto dizendo ali quais são os sinais e como é que eu posso ajudar. Então, assim,
a gente precisa trabalhar com a prevenção. Todos nós temos essa possibilidade de ajudar e temos a responsabilidade de ajudar, de trabalhar com a prevenção. A gente precisa falar sobre suicídio. Não dá mais para esconder. Não dá para ficar com vergonha ou tratar isso como um tabu. Porque a prevenção é a chave para que mais casos de suicídio não aconteçam. Se na empresa que você trabalha ou na escola que você estuda não tem nenhuma atividade, então lá na sua escola, vai falar com a coordenadora pedagógica, vai falar com a diretora, né? Na sua empresa, vai falar lá com o departamento de pessoal. Vamos pensar ali estratégias, né? Aqui na NAMU, a gente colocou um quadro onde os colaboradores eles podem escrever ali ações que podem ser feitas para ajudar as pessoas. Então, assim, não precisa de coisas grandiosas, não precisa gastar dinheiro, não precisa ir lá na televisão. Não. Pequenas ações já podem ajudar, porque de repente, alguém que passa no corredor e vê o cartaz, e é alguém que está em sofrimento, vai ler de repente ali alguma frase, alguma orientação, e vai de repente ter a possibilidade de fazer algo para mudar. E você pode ser voluntário também, você pode fazer um treinamento para ser um voluntário no CVV, você pode ser voluntário na sua escola, você pode ser voluntário na sua empresa. Você pode ser voluntário na igreja, nas instituições, nas ONGs. Você pode fazer arrecadação de fundos para ajudar ONGs ou instituições que têm um trabalho voltado para esse tema, né? Ou simplesmente, eu estou aqui. Se você precisa de mim, eu estou aqui, ok? Você precisa se cuidar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Não esqueça da mente. Né? A gente não é só do pescoço para baixo. Se você está passando por um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista, não é? Se você está passando por um problema de obesidade, você vai procurar um endocrinologista. Se você está passando por um problema nos ossos, você vai procurar um ortopedista. E por que quando você está passando por um problema mental, você não vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra? O que é diferente? Faz parte, é o corpo. Então, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. Faça atividades físicas, se alimente bem, tenha momentos de lazer, pratique a sua espiritualidade, né? Vocês que têm uma crença, pratique. E também, lógico, não posso deixar de falar do aplicativo da NAMU. Aqui a gente tem aulas, a gente tem meditação, tem mindfulness, você vai aprender a respirar. E tem o NAMU Orienta, onde você vai poder falar comigo e com outras psicólogas. Bater um papinho ali, por mais breve que seja, de repente é uma palavra que você precisa ouvir. Nunca deixe de procurar ajuda. Nunca deixe de procurar um profissional quando tudo estiver ficando muito difícil e muito pesado. Você não precisa tirar a própria vida para acabar com a dor. Tá bom? Nós estamos aqui para te ajudar. A sua vida importa.